Olá, eu sou o professor André Adriano, vamos trabalhar aí Direito Penal Militar. Nesse encontro falaremos sobre dois tópicos importantes da teoria do crime no Direito Penal Militar, uma introdução à teoria do crime e falaremos aí da tipicidade dentro do Direito Penal Militar. Lembrando que o Direito Penal Militar, obviamente, ele é bastante parecido com o Direito Penal Comum, então tem vários institutos que são praticamente os mesmos. Nesses nós vamos perder menos tempo, nós só vamos fazer aquela explicação mais básica para te localizar na matéria, afinal ela também é cobrada dentro do edital do direito militar, mas nós chamaremos a atenção principalmente naquilo que for diferente. Para começar, para te localizar, como aqui a teoria do crime aplicada ao direito militar, é importante fazer a montagem, a estruturação da árvore do crime, aí nominada pelo Evandro, assim como a árvore do crime, que ela é interessante, essa visão é interessante. Para quê? Para nos localizar, para montar o nosso caminho. Obviamente nós não vamos esgotar a árvore hoje, mas você vai ver já que a árvore, a estruturação é basicamente a mesma do direito penal. Nós temos pontualmente algumas diferenças. Essas diferenças são aquelas diferenças que chamam a atenção para concurso, que notadamente elas que nós temos, nossa, então, não, aí pode cair, né? Porque a regra ele vai pedir em direito penal, a exceção de direito penal militar é que ele vai te cobrar. Mas basicamente, quando a gente fala em teoria do crime, e aqui já começa com uma pequena modificaçãozinha, nós temos lá tudo na teoria do crime parte da ideia de conduta. Tudo parte de uma conduta. No direito penal comum, você vai estudar essa ideia de conduta e o professor vai te falar, olha, a conduta pode ser tanto a conduta humana quanto a conduta da pessoa jurídica. Para fins militares, só me interessa a conduta humana. Por quê? Porque a conduta da pessoa jurídica ela é prevista unicamente na Constituição Federal para os crimes contra o meio ambiente. E a lei que regula os crimes contra o meio ambiente é a Lei 9.605 de 98, que não tem aplicação no âmbito militar. No âmbito militar eu tenho uma criminalização própria dentro do direito penal militar. Então nos importa no direito penal militar unicamente a conduta. Beleza? A conduta humana. A essa conduta humana, nós atribuímos dois adjetivos. Nós atribuímos o adjetivo de ser típica, sendo que essa tipicidade nós vamos dividir aqui em tipicidade objetiva e tipicidade subjetiva. Como assim, André? Na tipicidade objetiva, nós veremos aquele aspecto visual da conduta, que nós trabalharemos já, aquele aspecto que eu foco na conduta aqui, André, mas você já falou de conduta. Essa é a conduta juridicamente valorada. Eu vou analisar a conduta, eu vou analisar o nexo dessa conduta, o nexo chama nexo causal, e vou analisar o resultado jurídico, que pode ser também um resultado natural. E neste caminho, nós conversaremos também sobre o chamado iter criminis, que é o chamado caminho do crime, o caminho que leva da conduta, do start da conduta, até o meu nexo causal, até o final aí do meu crime. De outro lado, falaremos ainda da tipicidade subjetiva, que inclui os conceitos de dolo, culpa e, eventualmente, outros elementos subjetivos do tipo. E o que vai mudar aqui na base, elas são bem parecidas com o direito penal, mas eu tenho algumas coisinhas especiais. Por exemplo, eu não vou ter aqui o arrependimento posterior no direito penal militar, pelo menos não na parte geral. Agora, eu vou ter uma possibilidade de punição da tentativa com a mesma pena do crime consumado. Nós veremos já já. Então, aqui nós focaremos principalmente nas diferenças. O objeto deste encontro é trabalhar essas duas relações. Ah, André, e o princípio da insignificância aqui? Não tem entrado. Os tribunais aqui não têm aplicado a insignificância no âmbito militar. Ah, André, é por isso então que você não está falando aí da tipicidade
formal e material é por isso, porque eu não tenho o trabalho, os tribunais não têm reconhecido a insignificância dos crimes militares, ainda que sejam de pequena monta, mas isto chamando a atenção que há teses defensivas nesse caminho, embora aí para concursos de polícia militar, de exército, ao que o valha, não tem sido reconhecido, não tem se entrado, porque aqui está no âmbito doutrinário. Diferente, por exemplo, a CESP, quando tem um posicionamento reiterado, seja de STJ, seja de STF, a CESP vai lá e agarra isso e fala, não, eu vou aplicar porque é bom. Agora, quando é só uma discussão doutrinária, a CESP toma o cuidado normal de não aplicar isso em provas e concursos, porque é arriscado, porque é perigoso, porque é recorrível. Agora, se é uma questão legal ou jurisprudencial tranquila, ela aplica. No caso, a insignificância ela tem sido refutada nos nossos tribunais para crimes militares, então não vamos aplicar aqui, não vamos estudar. Então, o conteúdo do nosso encontro neste momento é essa parte inteira do crime, sem contar, nós teremos ainda mais 2 momentos em que trabalharemos a ilicitude que eu vou chamar aí de contrariedade da conduta humana, contrariedade da conduta humana com a norma penal. Essa contrariedade nós trabalharemos na sequência, que ela vai ser trabalhada através das excludentes. Por exemplo, a inexigibilidade condiversa. Veremos na sequência no próximo encontro. E aqui o último passo é verificar o agente, se esse agente é culpável, ou seja, se a conduta dele, e aqui eu vou agregando. Cada vez, a ideia de árvore é que cada vez que eu passo para a seguinte, eu tenho pressuposto, eu espero que eu tenha preenchido os anteriores. Então, eu só vou analisar a tipicidade de uma conduta se essa conduta pode ser atribuída a alguém no âmbito real, no âmbito da existência material. Na sequência, eu vou ver se ela é típica, primeiro objetivamente, depois subjetivamente. Dei joinha para todos, aí eu vou ver se ela é ilícita. Dei joinha então para todos, esse aí eu vou para a parte final, vou ver se essa conduta é culpável. Agora, a culpabilidade, né? Explica isso. O que significa a conduta culpável? Significa o seguinte, que a conduta, aqui no caso a nossa é só humana, a conduta humana típica e ilícita é reprovável. Pense em reprovabilidade, reprovável. Pense em reprovabilidade no lugar da culpabilidade, que fica algo mais lógico, algo mais visual. Então, nós vamos trabalhar basicamente agora a ideia da tipicidade. Mas para começar a tipicidade, na verdade, eu preciso trabalhar a relação de causalidade. Nosso primeiro artigo aí é a relação de causalidade, está no artigo 29 do Código Penal Militar. No Código Penal está no 13. Então, aqui está no 29. E se você for bater um com o outro, eles dizem basicamente a mesma coisa. A relação de causalidade, a velha relação de causa e efeito. O que eu quero trabalhar aqui, então, é a relação causa e efeito. Aquela ideia de causa é aquilo sem o qual o resultado não teria ocorrido, ao menos não daquela forma. E o CPM, assim como o Código Penal, adota lá inicialmente a chamada teoria da equivalência dos antecedentes causais. E o que significa isso? Bom, esse é o primeiro passo para poder atribuir alguma coisa a alguém. Explica melhor, André. Seguinte, a ideia é, o primeiro momento do código é abrir dizendo, olha, tudo aquilo que levou àquele resultado é causa daquele resultado. É causa sem a qual aquele resultado não teria ocorrido. É por isso que vai aparecer aquela expressão lá, conditio sine qua non. Condição sem a qual. Então é a teoria lá do conditio sine qua non. Conditio sine qua non significa a condição sem a qual. Mesma coisa, sinônimo de equivalência dos antecedentes causais. Imagine o seguinte, uma pessoa que mata a outra.
O que é causa daquela morte? O disparo? Sim. O nascimento da pessoa? Sim. O nascimento do homicida? Sim. O chinês que inventou a pólvora é causa daquele homicídio? Sim. O americano que criou o revólver? Sim. Tudo aquilo, aqueles antecedentes causais, tudo aquilo que veio antes e que tornou possível a ocorrência do crime daquela forma, daquele modo, naquele momento ou circunstância, é causa daquele crime. Então vamos punir todo mundo? Não vamos punir todo mundo. Esse daqui foi o primeiro passo histórico na formulação de uma teoria de causalidade. Por quê? Porque aqui, pelo menos, eu afasto tudo que não é elemento humano. A ideia aqui é deixar dentro do direito penal só o que é humano, só o que decorre de alguém que fez ou deixou de fazer alguma coisa. O primeiro passo, então, é excluir o que não é elemento humano. Eu tiro tudo que não é humano, me preocupo aqui com o elemento humano, que só o humano que recebe pena. Só nós que recebemos pena. Essa é a ideia inicial. Ah, mas isso é muito. Antigamente, o que se fazia? Eu pegava a teoria da equivalência dos antecedentes, e antigamente é muito tempo, e eu substituía, no lugar da equivalência, o passo seguinte era falar, mas teve dolo ou culpa, teve vontade, essa era o segundo passo. Agora não. Nossa ideia atual é, não preciso recorrer já aqui. Eu tenho uma segunda teoria da imputação aqui, teoria de relação de causalidade, eu tenho uma segunda que é a seguinte. Qual é, André? Qual é a seguinte? A teoria da causalidade. Então, teoria da causalidade adequada. E lembrando, esse tema aqui você tem, está explicadinho no seu material com maior detalhamento. A causalidade adequada, ela é aquela teoria que tenta limitar a causa, não a todos os antecedentes causais, mas aquelas causas que por si só levarão ao resultado. Então, para nunca mais errar essa questão, substitui na sua cabeça a causalidade adequada pela expressão por si só. Ah, André, mas o lá tem as concausas relativamente totalmente independentes, tem um monte de teoria. Você mata todas as questões de concurso pensando no por si só. E aqui você tem que ir um pouco contra-intuitivamente estudar esse assunto. Por quê? O exemplo clássico de livro é o seguinte. A dispara contra a cabeça de B. Então aqui, o A faz um disparo contra a B. B, mortalmente lesionado, é socorrido por C em uma ambulância. Então, essa ambulância se dirige ao hospital. Aqui vamos lá ter o nosso hospital. No caminho, a ambulância é abalroada por D, que mata todo mundo que está dentro da ambulância. Então, a questão é, esse disparo, essa relação inicial aqui, uma tentativa ao menos de A de matar B, B é socorrido por C e acaba morto num acidente causado por D. A questão é como que eu pulo cada um deles? Simples. Eu pego cada um dos resultados e atribuo aquela causa que por si só foi determinante. Como assim, André? Vamos aplicar? Olha que fácil. Porque no laudo, quem vai responder tudo isso é o médico. O médico vai responder... No laudo ele vai dizer, quem matou B? O que por si só foi causa da morte de B? O laudo vai dizer, bom, foi o acidente aqui. Mas aí você pensa, mas ele só estava na ambulância porque tinha tomado tiro de A. Então o que eu atribuo à morte? Não. Eu tenho que atribuir o que A fez e determinou o resultado por si só. Qual o resultado que é atribuível a A? Eu vou ter uma tentativa de homicídio. E o D aqui, imaginar que ele agiu com culpa, eu vou ter um homicídio culposo na direção de veículo automotor. Então aqui simples assim, eu tenho que pegar o por si só, o que por si só determinou o resultado. Ah, foi o acidente. Ah, mas se entrou o C já era. Se entrou o C, já não é por si só. Se tem a partícula C na minha conversa, eu já tenho que alterar a imputação. Ah, mas se A não tivesse disparado contra B, B não estaria na ambulância de C, não teria sido morto por D. Sim, é por isso que ele responde por tentativa.
pense de outro lado, pense assim, olha, o D, o sacana do D, tirou de B, tirou de A o direito de matar B. Ué, ele tem direito de matar? Tem, só que tem uma consequência. Se ele mata, ele tem a consequência que é a pena de 6 a 20 anos. Pô, André, essa pena é do direito penal comum, não me confunde, direito penal militar. Não estou te confundindo, as penas são idênticas. Tem vários crimes que as penas são iguais. Só muda no homicídio, só muda o artigo. No homicídio do Código Penal está no 121, no CPM está no 250. Só muda isso, mas nesse âmbito a pena é igualzinha. Então aqui, a causalidade adequada vai significar que A só será punido pelaquilo que ele fez, aquilo que por si só, aquilo que foi causa adequada do resultado. E qual foi a causa adequada do resultado? Foi a realização do disparo que tentou matar B. Ele conseguiu? Não, porque houve uma quebra de nexo. A quebra de nexo causal, lembra? Conduta, nexo, resultado? Quebrou o nexo. Ao quebrar o nexo, o D responderá só pela morte, porque ele por si só causou a morte. Lógico que é aqui culposo. Mas vamos melhorar isso e aproveitar para a gente ver aqui nosso iter criminis. Iter criminis é o chamado caminho do crime. Nós vamos evitar nas nossas conversas, o máximo possível, usar o latinório, porque só confunde. Mas tem alguns latinórios que eles são meio que obrigatórios, porque aparece em questão, aparece em material. Então, iter criminis, crime você já está... criminis de crime. Iter é o caminho do crime. Então, nós teremos o caminho do crime. Então, o nosso primeiro passo é pegar aqui a conduta, que aqui foi o que nós conversamos na teoria da causalidade, a conduta, e analisar o nexo dessa conduta com o meu resultado. O resultado material, André? Não, o resultado jurídico. Então, nosso primeiro passo é a análise desse nexo. E o caminho entre um e outro. E o caminho de um lado para o outro. Então, o que nós analisamos, o primeiro é esse caminho. Então, tudo na relação de causalidade se supõe que eu quero analisar quando as condutas determinam determinados resultados ou levam a determinados resultados, e eu vou analisar esse nexo, especialmente na causalidade adequada, se houver uma quebra do nexo causal. Mas o caminho do crime, segundo a doutrina, ele pode ser um pouquinho mais complexo. Ele pode ter aí algumas fases. Que fases, André? Vamos entender aqui contextualizando e chegar no que é diferente, focar no que é diferente. Porque até agora, igualzinho a teoria do Código Penal, que você já estuda muito, porque cai mais. Mas aqui vamos focar no que é diferente. Aqui a numeração de artigos é um pouco diferente. Nosso iter criminis, ele começa lá do artigo 30. 30, eu passo pelo 31, depois eu vou para o 32. Mas vamos lá. Então, nosso iter está nesses artigos, basicamente. Obviamente, aqui eu estou falando de CPM. Toda vez que num curso de Direito Penal Militar eu não colocado aonde é o artigo, você já pensa, é do CPM. Se for Código Penal Comum, se for Constituição, a gente conversa em separado. Mas, bem, o caminho do crime, ele passa por algumas fases. Eu tenho a primeira fase, que ela às vezes não acontece nos chamados crimes de ímpeto, mas eu tenho a chamada fase da cogitação, olha lá, a cogitação, é a fase eminentemente mental desse crime, é a fase que eu só estou pensando neste crime. Esta fase aqui, em regra, é impunível. A gente não pune o que não deixa a consciência do indivíduo. Essa fase, tal qual no direito penal comum, ela é impunível em regra. Eu não vou punir o que o sujeito está pensando. O único momento que eu puni isso daqui foi na Alemanha nazista, e olhe lá. Segundo passo. O segundo passo é a fase da preparação. A preparação aqui, eu já tenho atos aí materiais, eu tenho atos materiais no sentido da realização de um crime. Essa daqui também, em regra, é impunível. Mas eu tenho exceções, e as exceções que chamam a atenção. Eu tenho diversas exceções, vou trazer só duas aqui. Eu tenho a famosa quadrilha ou bando, que é a associação de pessoas, são pessoas associadas para o crime. No direito penal militar, nós veremos algumas específicas relacionadas ao direito militar.
algumas muito interessantes, inclusive, e nós temos outra aqui que são os delitos relacionados a armas. Eles são preparatórios, normalmente, para uma fase posterior. E aí, depois da cogitação, eu penso no crime, eu me preparo para o crime, sei lá, me uno às pessoas, eu e uma galera, a gente vai matar um pessoal aí. Vamos fazer uma limpeza, vamos matar tudo que é concorrente do concurso. Vamos matar a galera. Você quer acabar com a concorrência? Vamos matar um pessoal aí, fácil. A fase mais importante aqui para fins de realidade, para fins de concurso também, é esse tracinho aqui. Esse tracinho muda tudo. Porque esse daqui é o chamado início da execução. O início da execução é um momento muito importante. O início da execução determina a punição ou não do ato. Por quê? Se a fase preparatória, em regra, é impunível, mas excepcionalmente é punível, a partir do momento que eu tenho o início da execução, e essa fase aqui é a fase da execução, a partir do início dela, a regra se torna punibilidade. Então, em regra, iniciei a execução do crime, esse crime, essa conduta se torna punível. E a última fase aqui, a chamada fase da consumação. A fase da consumação. Só que a nossa questão é, quando eu inicio a execução de um crime, várias coisas podem acontecer. Já grava na memória isso daqui. Quando nós trabalharmos concurso de agentes, nós falaremos sobre alguns detalhes importantes, lembrando desse quadrinho. Que no direito penal militar vão ter algumas coisas especiais, tipo os cabeças, nós veremos com o tempo. Aqui, então, a partir do momento do início da execução, então, iniciada a execução, várias coisas podem acontecer. Então, iniciada a execução, eu posso ter o seguinte: se eu inicio a execução, diz lá o artigo 30 do Código Penal Militar, iniciada a execução, eu posso, de fato, consumar o crime. Eu posso consumar o crime. Consumar, André, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Eu queria matar alguém, fui lá, pei, matei. Joia. Aqui está consumado, eu vou receber a pena integral do crime. Por exemplo, no homicídio, eu vou receber uma pena que vai de 6 a 20 anos aí no Código Penal Militar. Agora, e se eu inicio a execução e eu não consigo atingir o meu objetivo por circunstâncias alheias à minha vontade? Por exemplo, A deu tiro no B, B foi socorrido e morreu por outro motivo. Aí eu tenho a chamada tentativa. Eu esgotei o meu plano foi esgotado, mas ainda assim eu não consegui atingir o objetivo. E aí o que acontece comigo? Eu sou punido pela pena do crime reduzida de 1/3 a 2/3. E como que eu vou saber se eu reduzo mais ou menos? Quanto mais eu me aproximei da consumação, maior será a minha redução. André, mas aí eu tenho um problema grave. Qual que é o problema grave que eu tenho? Aqui eu tenho algo diferente, então, asterisco. No direito penal militar, eu tenho a possibilidade de aplicar a pena cheia, a pena integral aos casos da tentativa. O artigo cita expressamente, fala, olha, quando você tiver um crime de excepcional gravidade, esse é o termo legal, excepcional gravidade, eu posso aplicar a mesma pena do delito consumado. Posso, André? Posso aplicar a mesma pena do delito consumado. Olha que coisa interessante. Olha que interessante, hein? Bem, além, eu tenho mais duas coisas aqui igualzinho o Código Penal. Eu tenho a chamada desistência eficaz. São iguaizinhos. Como assim? Se eu inicio a execução, importante eu sempre iniciar a execução, eu inicio a execução, mas eu não consigo concluir eu não concluo essa execução porque eu não quero, se eu desisto voluntariamente, ou se eu me arrependo e busco evitar a consumação, ou seja, se não for consumado, a lei vai dizer, olha, você só recebe a pena do crime que você fez, do que você fez. Por exemplo, eu dei um tiro na pessoa. Ela fala, não quero que ela morra, chama a ambulância e salva a vida. Eu respondo pelo quê?
Tentativa de homicídio, não. Por quê? Porque aqui eu que desisti, voluntariamente quis parar a conduta. Então aqui eu vou responder só pelo que eu fiz no meu exemplo. No meu exemplo eu vou responder por lesão corporal apenas. Então, iniciada a execução, eu posso consumar, recebo a pena integral, reúno todos os elementos. Eu posso tentar, reduzindo minha pena aí de 1 a 2/3, ou eu posso ter a desistência voluntária e arrependimento eficaz. Duas observações para acabar aqui. Observação número 1. Não tem arrependimento posterior no direito penal militar. Não tem. O artigo 16 não tem reflexo aqui. E 2. Crime impossível, quando eu não posso, é impossível atingir a consumação do crime, eu não posso atingir a consumação desse crime, nesse caso aplica a mesma regra do Código Penal. Se o meio se eu tenho ineficácia absoluta do meio e impropriedade absoluta do objeto, eu não puno. Crime impossível, então aplica igualzinho. Agora vamos seguir o último passo aqui da nossa tipicidade subjetiva. A primeira parte é igualzinho ao direito penal comum. Fala-se em dolo. Eu tenho dolo. Lá, e aqui a diferença é o artigo. Está no artigo 33 do CPM. A regra do direito penal militar é, assim como no direito penal comum, os crimes só são punidos a título de dolo. Culpa só vem punido se vier expressamente. Tem lá, esse crime é punido a título de culpa. Porque se não tiver escrito assim, se não disser expressamente que tem culpa, não é punido. Então o dolo igualzinho do Código Penal, tá? Dolo direto, em que eu tenho vontade, quando a gente quis o resultado. Saco a arma, pei na cabeça, quis o resultado. Joia. Agora, também tem o dolo eventual, que eu chamada teoria do assentimento, em que eu não quero diretamente o resultado, mas eu assumo o risco de produzi-lo. O que muda um pouquinho é a redação da culpa. A redação da culpa é um pouquinho diferente no direito penal militar, porque eu tenho uma definiçãozinha, olha que bonita, diz lá, olha, o agente na culpa, ele deixa de observar cautela, atenção ou diligência. Cautela, atenção ou diligência, ordinário ou especial, aqui estava obrigado em fase e circunstâncias. Isso vai depender das obrigações que aquele agente tem em relação àquele fato específico. Se ele tem cautelas específicas que devem ser tomadas, elas serão exigíveis dele. Mas basicamente a culpa nada mais é do que a infração de um dever de cuidado ou cautela aqui. Então o agente ele deixa de observar uma cautela, atenção, diligência ordinária que se espera de qualquer um, ou especial. Especial é, por exemplo, o sentinela. O sentinela tem algumas cautelas especiais. Ele não pode dormir em serviço, que é crime. Então essas cautelas têm que ser tomadas pelos militares. Os militares são recheados de cautelas especiais. E o próprio artigo que fala sobre a culpa, é nosso artigo 33, ele vai dizer lá que eu tenho duas formas de culpa. A chamada culpa consciente, que é aquela em que o agente prevê o resultado. Ele até imagina que o resultado pode acontecer, mas ele espera levianamente, a lei usa a expressão levianamente, que esse resultado não se realizará, ou ainda ele imagina que podia evitar o resultado. É a teoria do danou-se. Ele antecipa mentalmente o resultado, mas ele acredita sinceramente ou levianamente, segundo a lei militar, que esse resultado não ocorrerá. Ele tem essa expectativa. E a culpa inconsciente é aquela culpa na qual a gente não prevê o resultado. Mas lembrando, os crimes militares não são punidos a menos que haja dolo ou culpa, que são aí a relação subjetiva do sujeito com o resultado. Aqui só um asterisco que eu deixo para falar agora. O direito penal militar, assim como o direito penal comum, também pune os crimes omissivos, hein? Quando eu falei de conduta, eu pulei isso daqui para deixar para cá. Os crimes omissivos também são punidos no âmbito militar. E o artigo 29 traz a mesma expressão, então o 29 do CPM traz a mesma expressão, igualzinho ao artigo 13 do Código Penal, sem tirar nem pôr. Os dois são idênticos, tá? Então é igualzinho, a omissão é punida no direito penal militar da mesma forma. É uma omissão normativa, ou seja, o agente será punido quando a norma impuser uma obrigação de fazer.
Para concluir agora a nossa primeira parte, que é a tipicidade, aqui comigo, a teoria do erro que o direito penal militar trabalha, o erro é a falsa percepção do real, é a falsa percepção da realidade, é o famoso engano, é uma leitura errada que alguém faz de algo real. E o erro no direito penal militar tem uma divisão um pouco maior que no direito penal comum. Aqui, mas a ideia é basicamente a mesma, só para sabermos. Lá, tem o chamado primeiro erro de direito. Aqui no erro de direito, eu sou punido, mas a minha pena ou é atenuada ou é reduzida, ou ela é substituída por uma pena menos grave. Então, ou eu reduzo a pena ou coloco uma pena menos grave. Exceção, não há erro de direito quando se fala em crimes que envolvam o dever militar. Não pode falar que não sabia em relação ao dever militar. Nos outros crimes todos, eu posso ter o erro de direito. Como assim erro de direito? Olha, o agente aqui supõe, ele imagina que é lícito, que ele está autorizado pela lei ou por ignorância, ou por ignorância, desconhecimento, ou por erro mesmo. Ou ele leu errado a realidade, interpretou errado o direito, ou ele não conhecia o direito e por isso ele imaginava que o que ele estava fazendo era lícito. Nesses casos, ele terá aí uma pena reduzida, atenuada ou substituída por uma pena menos grave. Além, esse daqui é o mais importante, o chamado erro de fato. O erro de fato isenta de pena, ele afasta a pena, desde que ele seja, obviamente, plenamente justificado pelas condições. Imagine o seguinte, você vê uma situação em que qualquer pessoa suporia a mesma coisa que você, qualquer pessoa teria a mesma percepção errada da realidade que você. Você vê uma pessoa brincando com você com uma arma de brinquedo, você não reconhece e dá um tiro nela. O que é isso? É uma falsa percepção. A consequência é que você vai ter a isenção de pena. E aqui esse erro deve ser plenamente justificado e consistente em e decorrente de ou inexistência de uma circunstância de fato. Você imagina que inexistia uma circunstância de fato, que se existisse autorizaria a sua conduta, ou ainda você imagina a existência de uma situação que justificaria o que você fez. É o meu exemplo que eu dei agora. Uma pessoa vem com uma arma de brinquedo me ameaçar, eu respondo com um tiro nela, porque eu imaginei que existia uma situação de fato, uma pessoa apontando a arma para mim, que justificaria a minha conduta. Além, eu tenho no direito penal militar o chamado erro culposo. Se por culpa, por infração lá do meu dever de cuidado, aqui a minha cautela, atenção e diligência, se eu agir criminosamente, mas não pretendia, eu agi não por dolo, mas por culpa, eu serei punido a título de culpa, porque dolo eu não tive, então vou para culpa. Lógico, culpa somente se estiver prevista no tipo. Sequência, igualzinho aqui o Código Penal, o erro provocado, o agente provocador, imagine que alguém me provoca, alguém me leva ao erro justamente para que eu pratique o crime. Essa pessoa que me leva ao erro, essa pessoa receberá a pena do crime. Seguindo, o erro sobre a pessoa também é igualzinho ao Código Penal. Como assim, André? Se eu pretendendo matar uma pessoa, mato outra, eu respondo como se eu tivesse matado a pessoa que eu pretendia. Ah, faz diferença? Faz. Imagina que eu quero matar uma pessoa que eu tenho uma causa de aumento de pena e mato uma que eu não teria. Eu respondo pelo homicídio consumado com a causa de aumento de pena como se eu tivesse matado quem eu pretendia. E vice-versa. E por fim aqui, o erro quanto ao bem jurídico. A ideia aí do erro contra o bem jurídico é uma ideia simples. Se eu erro quanto ao bem jurídico, eu vou ser apenado pela forma determinada em lei em relação a esse bem jurídico. Joia a parte finalzinha. Agora vamos fazer algumas questões só para nos localizar aí, para ver se ficou claro. Vamos para a primeira questão. O CPM, assim como o Código Penal, não tipifica o crime de dano culposo. Não, essa questão aqui está errada, está errada. Por que está errada? No Código Penal Militar, ele tem previsão expressa do crime de dano culposo. Aqui eu trago essa questão para te lembrar o seguinte, olha, eu só puno
Em direito penal militar, no Código Penal Militar, a culpa só aquela expressa. Aqui, no caso de dano culposo, no CPM ela não é expressa, no CP ela não é expressa, no CPM sim. Então, para punir culpa em direito penal militar, culpa no direito penal militar, tem que ser expressa. Então, essa daí está errada. E segunda, o CPM... Aqui faltou um ao estabelecer a relação de causalidade do crime, adotou o princípio da equivalência dos antecedentes causais. Aqui é uma questão adaptada, essa questão aqui está certa, ele adotou sim. Aqui, veja, só está certa por quê? Porque não diz só adotou ou unicamente, não. Adotou essa mais a teoria da causalidade adequada, mas não quer dizer, não dá para falar que ele não adotou, então essa está correta. Essas foram as nossas questões. Bons estudos a você.